Oi, eu sou a Gláucia, professora de matemática, e fiz esse vídeo para conversar com você sobre um conjunto novo, dos números inteiros. Vem comigo então. Aqui, nesse início do capítulo do seu livro, ele nos conta um pouco de história, né? Sobre o surgimento, a necessidade do aparecimento desses números com o sinal negativo. Então, conta aqui na história que é algo muito antigo, certo? Século XVI. Então, esses números estão muito presentes no nosso dia a dia e pode ser expressos de diversa maneira, né? Depois de ler esse texto aí no começo do seu livro, eu vou mostrar aqui alguns exemplos cotidianos. O mais comum eu peguei da página 10, é o extrato do Sr. Oswaldo. Olha, quem nos dias de hoje nunca viu um extrato? Difícil, né? No extrato, se você observar, a parte de cima aqui vem uma série de informações sobre o sistema do banco, a data do extrato, o número da agência, da conta, cliente e tal. Mas o que eu quero que você observe é aqui, é o saldo, essa coluninha que mostra o saldo do seu Oswaldo, no caso que é o nosso exemplo, né? Do lado do número aparece um C. O que é o C? É crédito, né? Ele tem esse valor lá no banco. E quando aparece um D, seria débito, não é isso? Todo mundo sabe, todo mundo já viu isso daqui, né? Então, aqui é uma movimentação bancária de alguns dias, no caso do dia 2 até o dia 12 daquele ano, lá, ó, setembro de 2012, para exemplificar que, olha como é que está o saldo do seu Oswaldo. 350, a gente fala 350 negativos, né? Porque está em débito aqui com o banco. Isso é uma situação muito comum e eu trouxe ela aqui, o livro também trouxe essa situação para você, porque é uma situação do teu dia a dia, certo? É uma situação, inclusive, preocupante para o cara aqui, né? 350 devendo para o banco? Nossa, complicado, hein? Bom, aí o livro traz algumas atividades para você. Mostra aí alguma coisa relacionada com o que ele mostrou de exemplo, né? Que é saldo em conta corrente. Então, eu vou fazer esses dois para a gente conversar um pouco e depois você faz o restante do seu livro. O primeiro problema diz assim: um comerciante tinha em sua conta corrente um saldo positivo de R$ 352 e deu um cheque de 463 para pagar uma prestação. Qual é o saldo da sua conta corrente após ter dado o cheque? Olha, é óbvio que a pessoa ficou com um problema, né? Se ela só tinha isso e passou um cheque com esse valor, vai ficar devendo para o banco, não vai? Vai ficar com a conta negativa. Por quê? Porque passou, tá pagando mais do que tem, ó, não é? Então, vamos mostrar como é que a gente vai escrever isso aí? Vai acompanhando no seu livro e faz junto comigo. Quando fala saldo positivo de 352, olha o que eu vou escrever. Esse sinal positivo do lado esquerdo do número, mais 352. Quando fala que passou um cheque, o cheque vai debitar, não vai? Então, é menos 436. Bom, se eu tenho isso e gastei isso, eu vou ficar devendo. Ficar devendo é representado por esse sinalzinho de menos aqui, ó. Tá vendo? E aí eu faço a diferença, né, para ver quanto eu tinha, quanto eu fiquei devendo, ó. R$ 111, uma continha de menos. Então, se eu tinha isso e gastei isso, eu fiquei devendo 111, ok? É assim que a gente representa, é assim que a gente simboliza. Ótimo. Vamos fazer o segundo?
O segundo, sobre o correntista, diz assim, que ele tem um saldo negativo de 232 na sua conta bancária. Então, ele tem menos 232, está devendo. Eu vou colocar um sinalzinho de menos aqui, antes do número. Perguntar, quanto ele deverá depositar na conta para ficar com saldo de R$150? Olha, primeiro eu precisava cobrir esse saldo negativo, né? Pensa bem, ele está devendo 232, eu precisava pôr 232 para zerar, concorda? Aí vai zerar minha dívida. Aí eu tenho que pôr mais os 150, porque eu quero ficar com 150. Olha como é que eu escrevo isso. Menos 232, ou seja, a pessoa está devendo 232, eu coloco 232 e aí zera, não é isso? Então, quanto que ele vai ter que pôr? Ele vai ter que pôr 232 mais os 150, porque eu quero que fique com 150, né? É que eu estou devendo já. Então, olha quanto ele vai ter que pôr. 382 nessa conta. Para quê? Para pagar essa parte que ele está devendo e ainda ficar sobrando 150. Tá certo? Essa é a representação. Então, ó, estou devendo isso, coloco o mesmo tanto para zerar. Pronto, zerei. Agora eu quero ficar com 150. Então, se eu já tive que pôr isso, ó, ainda tem que pôr mais 150. Certo? Ótimo. Então, vamos ver agora a letra B. Qual será seu saldo se ele depositar 500? Como é que eu mostro isso? Devendo isso, então eu escrevo menos 232 e mais um depósito de 500. Então, olha como é que vai ficar. Certo? Então, aí vai cobrir essa dívida, vai zerar e se ele colocou 500, ele ainda vai ficar com 268. Ok? Muito bem. O primeiro exemplo de número negativo que a gente viu foi esse da situação bancária, mas existem muitos outros, né? E o livro coloca vários para vocês. Coloca aqui um termômetro marcando menos 18 graus, né? 18 graus negativos. Aqui no Brasil é muito difícil a temperatura negativa. Tem que estar no inverno e tem que ser naquelas regiões montanhosas, algumas cidades da região sul, que chega a temperaturas muito baixas, temperaturas negativas. Mas lá no hemisfério sul, Alasca, Groenlândia, que nem está contando o nosso livro, as temperaturas costumam variar muito mais baixa do que isso aqui, ó. É entre menos 30 e menos 50. Abaixo de zero seriam temperaturas, então, negativas, certo? Talvez você sinta a necessidade de ilustrar melhor isso que eu estou falando. E lá no programa EJA Mundo do Trabalho, que é sobre esse livro de vocês, o governo tem um site cheio de vídeos lá também, que é um pouco mais de uma ilustração, ilustra melhor essas situações do dia a dia. Como é que você faz para acessar? Esse endereço aqui, ó, ejamundodotrabalho.sp.gov.br. Lá você vai encontrar vídeos que ilustram bastante essa situação dos números inteiros, ok? Se você achar necessário, assiste que é bacana. Bom, eu peguei essa tabela do livro, tá lá na página 13 de vocês. Geralmente, as pessoas olham essa tabela desse tamanho e falam, nossa, o que isso tem a ver com esse assunto que eu estou estudando, né? Mas tem bastante a ver, uma situação bem comum. Talvez os meninos entendam melhor disso aqui. Mas é só a gente colocar um pouquinho de atenção nas informações dessa tabela que a gente vai entender. Eu não vou discutir ela inteira, eu vou pegar o que me interessa dessa tabela. O livro usou isso para mostrar situações onde existem números negativos, tá? Isso aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro de 2011, certo? E o que é importante você ver nessa tabela? Entender, né? O que é
o que significa essas informações, né? Pontos ganhos, jogos, vitórias, empates, aqui é o que aconteceu durante o campeonato. E a coluna que mais importa pra gente é esta final aqui, ó, sobre saldo de gols, né? Olha, o time joga vários jogos, marca gol, toma gol, é assim que funciona no campeonato, no futebol a gente sabe disso. Então, vou pegar um exemplo do Corinthians aqui, ó. GP é gols pró, né? E GC é gols contra. Então, ele marcou 53 e tomou 36, né? Então, ficou com saldo de gol de 17. Até aí, continha de menos, nada demais pra gente, não tem nenhuma novidade, né? Agora, vamos descer aqui pro Grêmio. Ó, Grêmio. Dá uma olhada no que aconteceu com o saldo de gols do Grêmio. Ficou com um número negativo, né? Percebe o sinalzinho do lado do 8? Por que que aconteceu isso? Por quê? Porque ele marcou 49 gols e tomou 57. Ele tomou mais gol do que fez. Então, acontece isso daqui, ó. Então, o livro coloca essa situação, o povo olha essa tabela aí, não sabe o que quer dizer, não entende direitinho, mas o texto está explicando isso daí, né? É um exemplo de situação cotidiana onde aparecem números negativos, ok? Vamos para mais um exemplo, livro na página 15. Esse também é um exemplo muito comum. O livro comenta lá, e eu acho que todo mundo já ouviu dizer, que quando a gente está no nível do mar, né, a gente está aqui no zero, certo? Quando a gente sobe uma montanha, a gente está acima do nível do mar. E quando a gente mergulha, a gente está abaixo do nível do mar. Então, a gente também representa essas situações de profundidade com números positivos e negativos. Acima do nível do mar, eu marcaria esse número aqui ó, com um sinal de mais antes. Mais 8.850 metros. Esse, como está abaixo do nível do mar, ó, tá? A gente marcaria como menos 11.034 metros. Então, é outra situação que o livro mostra pra gente, essa situação de profundidade, onde os números negativos também são muito utilizados, certo? Aí tem uma atividade de uma outra situação cotidiana também. Todo mundo já andou de elevador, difícil hoje em dia uma pessoa que não andou de elevador. E já observou que quando o prédio tem subsolo, né, às vezes vem indicado aqui menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, eu vou fazer essa atividade 2, porque a primeira é pessoal, para você listar situações cotidianas ou dos profissionais, onde você percebe os números negativos. Então, eu vou fazer a segunda, que a segunda é uma situação, problema assim, que cai em prova, bem parecido com os da prova, esse daqui, ó. Você tem um jogo, né? E o jogador tem 12 pontos, porém perde 15. Seu saldo é positivo ou negativo? Qual que é esse saldo? Então, como é que a gente vai discutir sempre? Quando eu tenho, eu marco um sinal de mais do lado do número. Quando eu devo ou eu perdi, eu marco um sinal de menos. Vamos ilustrar. Ó. Eu tenho 12 e eu perdi 15, então eu fiquei devendo 3. Esse sinal, devendo 3, esse sinal de menos tem que aparecer para mostrar que é uma situação de dívida, certo? Olha o exemplo 3, que é sobre esse detalhe aqui que a gente estava falando dos edifícios. O edifício tem 20 andares, além do térreo e 3 níveis de subsolo, onde ficam as garagens, tá? Se o funcionário está no nível mais baixo da garagem, ó, 3 níveis de subsolo, então ele está no menos 3, lá embaixo, na garagem. Quantos andares ele tem que subir para chegar no quarto andar? Olha, se ele está lá embaixo no menos 3, ele tem que subir esses 3 para chegar no térreo, né, no zero. Depois tem que subir mais 4 andares, então no total vai dar 7, né? Olha lá, o funcionário precisa subir 3 andares até o térreo
e mais 4 até o quarto andar, ou seja, 3 mais 4, ele tem que subir 7, que é a distância do subsolo, né, do menos 3 até o quarto andar. Talvez, mostrando aqui, ó, como se fosse uma régua, né? Vamos tentar imaginar que isso aqui seja o negócio do elevador, ó, tá vendo? Então, o funcionário tá aqui, ó, tá no menos 3. Quanto é que ele vai andar para chegar lá em cima no quarto andar? Até aqui ele anda 3, tá vendo? Do menos 3 até o 0, que é o térreo, ele anda 3. Ele anda mais 4, tá certo? Então, no total, ele vai subir 7 andares. Beleza, pessoal? Bom, então como é que fica a representação desses números? Então, o livro deixa bem claro para a gente o seguinte, ó, reunindo os números naturais e os números negativos, que são números novos que apareceram para a gente agora, obtém-se o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Então, os naturais é a partir do 0 em diante. Percebe que tem os 3 pontinhos, significa que não termina aí, vai embora, né? Os positivos, do 1 em diante. O 0 é neutro, nem positivo nem negativo. Os negativos, do menos 1 em diante também. E conjunto dos números inteiros, então, seria reunir todos esses números. A representação gráfica disso é esta reta. Essa reta vai ser de grande utilidade para você em todos os exercícios até o final do seu ensino médio. Certo? Isso é de grande utilidade, é muito importante. Então, tenta gravar essa imagem. Essa é a representação dos números que antigamente você só tinha daqui para frente. Agora você sabe que existem números menores que 0 diante de todas as situações cotidianas que a gente mostrou até aqui. Ok? O livro mostra um exemplo também sobre a distância na reta numérica, né? Então, vamos supor que eu estou no menos 5 e quero chegar no mais 3. Olha, é a mesma coisa que a situação do elevador. É como se essa reta que você está vendo deitada aqui tivesse em pé, igual aquela que eu mostrei do elevador, tá certo? É a mesma coisa. Então, é só você contar quanto é que anda até chegar lá. Se eu estou no menos 5 até o 0, já anda 5. Até esse daqui vai andar 8 no total, não é isso? Só juntar mais 3. Tem muito exercício sobre isso e começa na página 25. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curte o nosso canal, dá um joinha que a gente vai saber que esse vídeo foi importante e ajudou você, ok? A gente também tem uma página no Facebook, onde a gente coloca várias novidades sobre a escola, tudo o que está acontecendo. Seria bacana você acompanhar. Curte o canal também. Você precisa fazer esses exercícios, só assistir o vídeo não vai te ajudar, ok? Boa prova!